Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Futebol Prime. Vocês já sabem que o nosso compromisso é falar de futebol para quem ama futebol. E para isso a gente tenta trazer as melhores histórias de times, jogadores, partidas e de tudo mais que faz parte do grandioso esporte bretão. E hoje vamos falar de um super craque com mania de perfeição e uma personalidade difícil, mas com a bola nos pés era brilhante, capaz de desequilibrar campeonatos. O meu nome é Diego Silveira, eu te convido a sentar confortavelmente, já deixar o like e apreciar um pouco desse grande nome do futebol, porque assim jogava Lothar Matthaus. Lothar Herbert Matthaus iniciou sua carreira profissional no Borussia Mönchengladbach em 1979. Naquela época, o Mönchengladbach era um dos maiores times da Alemanha e ele logo se adaptou ao meio de campo, fazendo uma temporada destacada e ajudando a equipe a chegar à final da Copa da UEFA, onde foram derrotados por outro time alemão, o Frankfurt. Mesmo sem conquistas, a precisão nos passes, a capacidade de atacar e defender e a dedicação daquele garoto chamaram a atenção do treinador da seleção da Alemanha Ocidental, Jupp Derwall, que o convocou para a Eurocopa de 1980. Sua estreia com a seleção foi desastrosa. Reserva em todo o torneio, jogou apenas alguns minutos contra a Holanda pela fase de grupos. A Alemanha já venceu a Holanda por 3-0 quando ele entrou e ele logo fez um pênalti que a Holanda converteu. A partir daí, os holandeses cresceram na partida e fizeram o segundo gol e passaram a pressionar em busca do terceiro, o que poria em risco a classificação da Alemanha. Mas os alemães confirmaram a vitória. Na final, os alemães venceram a Bélgica e foram campeões europeus. Era o primeiro título de Matthaus, embora com pouco tempo em campo. Seguindo um ciclo de boas atuações nos anos seguintes, ele fez parte do elenco da seleção da Alemanha Ocidental na Copa do Mundo da Espanha em 82, mas pouco entrou em campo naquele time que foi vice-campeão mundial. Apesar de ter encontrado seu espaço na seleção, pelo Mönchengladbach os títulos não vieram. Depois de um vice-campeonato na Copa da Alemanha na temporada 83-84, Matthaus se transferiu para o Bayern de Munique, que naquele momento era o grande rival do time prussiano. Na primeira temporada com os bávaros, ele conquistou seu primeiro título da Bundesliga, e no ano seguinte venceu novamente a Liga e uma Copa da Alemanha. Em 1986, Matthaus foi chamado para defender a seleção da Alemanha Ocidental na Copa do Mundo do México. Ele, que já era uma estrela em seu país, era listado pela imprensa como um dos principais jogadores de destaques do torneio, que também tinha Zico, Platini, Maradona e o seu compatriota Rummenigge. Aquela foi uma das Copas do Mundo mais fortes da história, e a Alemanha fez uma grande campanha, mas novamente foi vice-campeã sendo derrotada pela Argentina de Maradona. Nas temporadas seguintes, mesmo vencendo mais uma Bundesliga, Matthaus foi personagem principal de uma série de insucessos. Primeiro, o Bayern perdeu a final da Champions League de 1997 para o Porto. Já pela seleção, na Eurocopa de 88, disputada na Alemanha Ocidental, os donos da casa foram eliminados surpreendentemente nas semifinais. Lothar foi apontado como um dos culpados pelos seguidos fracassos e foi bastante criticado pela torcida. Insatisfeito, transferiu-se para o forte campeonato italiano, onde defenderia a Inter de Milão. A contratação de Matthaus era uma resposta da Inter às bombásticas contratações do Milan, que tinha o trio holandês Gullit, Van Basten e Rijkaard. Além disso, o Napoli tinha Maradona e Careca jogando fino da bola. Mas naquela temporada de 88 e 89 não teve para ninguém. Comandada pelo nosso craque alemão, a Inter dominou o campeonato de ponta a ponta, liderando todas as 34 rodadas para vencer a Série A italiana de forma incontestável. Em alta na Inter e tido por muitos como um dos símbolos do futebol moderno da época, Matthaus é convocado pela Alemanha Ocidental para a Copa do Mundo da Itália em 1990. Novamente um dos protagonistas ao lado de Maradona, Matthaus demonstrou um futebol eficiente, com domínio total do meio de campo e construção de jogadas. A final novamente seria entre a Argentina e a Alemanha, mas o resultado dessa vez foi diferente. Regidos pelo seu maestro e capitão de camisa 10, os alemães anularam Maradona e incorporaram a precisão do seu líder para conquistar o mundo. Lothar Matthaus, o melhor jogador do mundo de 1990 segundo a France Football, entrava de vez para a história ao levantar a Copa do Mundo da agora tricampeã Alemanha. Pela Inter de Milão, ainda comandaria o time ao inédito título da Copa da UEFA em 90-91 e se consagraria sendo eleito o melhor jogador do mundo de 91 pela FIFA. Era o primeiro ano em que a FIFA escolhia o melhor jogador do mundo. No auge da carreira e no topo do mundo, em 1992, Matthaus sofreu uma grave lesão no joelho que o tirou da Euro 92 e colocou em dúvida a sequência de sua carreira. Ele optou então por sair da Inter e retornar ao Bayern de Munique, que era treinado pelo mesmo técnico da seleção da Alemanha de 90, o gênio Franz Beckenbauer. Quando Matthaus se recuperou da lesão, Beckenbauer o adaptou para jogar como líbero e ele prontamente começou a executar a função de forma brilhante. Ele foi o condutor do Bayern à conquista da Bundesliga de 93-94 e a boa temporada o credenciou a uma vaga na seleção alemã na Copa do Mundo dos Estados Unidos.
Na Copa, a campanha da seleção foi decepcionante, com o time sendo eliminado nas quartas de final pela Bulgária, mas Matheus fez um bom torneio. E de volta ao Bayern, mesmo convivendo com novas lesões, ele venceu a Copa da UEFA em 95-96. Entretanto, uma nova lesão impediu que ele participasse da Euro de 96. Matheus ainda conseguiu vaga na envelhecida seleção alemã, que foi a Copa de 98, naquela que foi a sua quinta Copa, mas novamente o time foi eliminado nas quartas de final pela Croácia. Ele ainda disputaria pela seleção a Copa das Confederações de 99 e a Euro de 2000, com a Alemanha sendo eliminada em ambas as competições ainda na primeira fase. No finalzinho de sua história pelo Bayern, ele quase conquistou a Champions de 99, quando o time alemão estava vencendo o Manchester United por 1-0 aos 40 do segundo tempo. Matheus foi substituído e os ingleses conseguiram uma improvável virada, tirando de Lothar o único título que lhe faltou na carreira. Por fim, na temporada de 99 e 2000, aos 39 anos, ele ganhou sua última Bundesliga. A despeito das lesões, desentendimentos com companheiros e polêmicas, Lothar Matthaus foi um apaixonado pela perfeição e pela busca da vitória. Capaz de conduzir a bola por todo o campo, de fazer o jogo gravitar ao seu redor, ele desfilava a liderança tanto defendendo quanto criando. Habilidoso, marcador duro, armador inteligente, grande finalizador de fora da área, batia faltas e orientava os companheiros durante o jogo. Jogou em todas as posições do meio e fez do meio de campo seu território. O fato de não ter vencido a Champions League é um detalhe na carreira gloriosa e faço minhas as palavras de Franz Beckenbauer. Não foi Matthaus que não teve a honra de erguer o troféu da Liga dos Campeões, e sim o troféu que não teve a honra de ser erguido por Matthaus. 5 participações em Copa do Mundo, heptacampeão alemão, tricampeão da Copa da Alemanha, campeão italiano, bicampeão da Copa da UEFA, campeão da Euro, campeão mundial e capitão da sua seleção em 1990, eleito bola de ouro pela France Football em 1990, eleito melhor jogador do mundo em 1991 e escolhido para os 11 do Dream Team dos melhores da história. Matthaus não foi um jogador tão midiático quanto outros de sua época e tampouco um driblador que encantava multidões, mas foi uma verdadeira lenda do futebol que escreveu páginas importantes para a história de toda uma geração de torcedores, da Alemanha, do Bayern, da Inter de Milão e dos amantes de futebol no mundo inteiro. E quem viu esse monstro sagrado jogar sabe o quanto os adversários temiam enfrentar os times que contavam com Lothar Matthaus. Nós vamos encerrando esse vídeo com as palavras de Lothar Matthaus sobre ele mesmo. Eu nunca fui um artista da bola ou um jogador genial, apenas um obcecado pela eficiência. Sim, Lothar, é verdade, você está certo e isso é o mais bonito do futebol. Não existe só uma forma de jogar, de encantar e de conquistar, e você nos mostrou os caminhos. E por isso você foi sim, genial. Muito obrigado por ter assistido até aqui e se você gostou do vídeo, ouviu essa lenda jogar, não esquece de comentar, compartilhar e deixar seu like, porque isso nos ajuda muito. Ah, e sugere aí nos comentários que jogador você gostaria que nós trouxéssemos aqui. Até a próxima, valeu!